seja bem-vindo a mais um episódio do programa Autoritar, um espaço onde conversamos sobre liderança, estratégia, comunicação, negociação, tudo o que acontece no mundo dos negócios com pessoas que fazem a diferença. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, Alexandre Maia, advogado, executivo jurídico com mais de 30 anos de experiência. Eu sou Delânia Santos, conduzirei esse papo aqui com Alexandre e já agradeço demais a participação, Alexandre. Sei que a sua agenda é muito concorrida, mas eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana. Eu que agradeço o convite, estou muito honrado por estar aqui hoje conversando com você. Alexandre, eu inicio perguntando quem é o Alexandre Maia. E já te digo que eu estou quebrando o protocolo, tá? Porque normalmente eu faço essa abertura, eu falo que eu sou a Delânia Santos, eu digo quem é o convidado, mas com base no nosso bate-papo antes da gravação, eu acho que eu vou quebrar esse protocolo para eu ouvir de você, realmente, quem é o Alexandre Maia, como é que é a sua trajetória e o que é que você faz hoje. Legal. Alexandre Maia, casado com Georgina Maia, Sim, pai da Maria Eduarda Maia, do Pedro Maia, sim, certo? Sou advogado, esse mês eu faço 31 anos de formado, olha só. tá? Sempre atuei com empresas e para empresas. Num primeiro momento da minha carreira em escritório de advocacia, depois eu assumi uma multinacional. Passei 13 anos nessa multinacional, comecei como responsável pelo Brasil, Hum, depois expandiu para a América do Sul, depois expandiu para a América Latina. Então, num dado momento ali, em 2015 mais ou menos, eu era responsável do México para baixo. Tá? Isso me fez e me permitiu viajar o mundo, tá certo? sim, Foi um período de extremo aprendizado para a minha carreira jurídica como pessoa também. Eu aprendi a fazer negócio lá fora, tá? Então, durante muito tempo eu fiz negócio aqui, né, ajudando clientes, e aí aprendi a fazer negócio lá fora, em diferentes culturas, em diferentes realidades, tá? Então, era uma empresa multinacional australiana, mas tinha negócio nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, América Central, então, na Ásia. Então, eu pude percorrer alguns lugares, aprender bastante e trazer isso para a minha advocacia que eu tenho hoje, né? Sou cristão e desde 2024 abri minha própria bandeira, ou seja, montei o meu escritório com o meu próprio nome. Tenho mais dois sócios, todos nós somos sêniors, né? sim, E a gente trabalha com nichos muito específicos da advocacia, o que a gente costuma chamar de advocacia de resultado, que eu quero perfeito, entregar resultado para o meu cliente. perfeito, perfeito. Eu imagino que tem tudo a ver com o tema que eu assim, vou sugerir para a nossa conversa, porque eu acredito que para toda negociação de sucesso, eu não posso ter só uma comunicação clara e educada. Eu preciso ter uma assertividade na comunicação. E quando a gente fala do jurídico, quando a gente fala de contratos, quando a gente fala de tudo aquilo que envolve o teu trabalho, eu imagino que você deve ser um excelente negociador. Porque para lidar com toda essa pluralidade não deve ser fácil, não é isso? Não, não é fácil. Eu costumo dizer que ah, eu começo as negociações com meus próprios clientes, Sim, né? Muitas vezes eu tenho que convencê-los de seguir determinados rumos, né? Porque cada pessoa tem na sua cabeça aquilo que entende, que acha que deve ser o certo, que deve seguir, o caminho que deve percorrer. E às vezes, como advogado, a gente tem um olhar um pouco mais aberto, vamos chamar assim. Eu tenho sim. que olhar possíveis impactos daquelas decisões para o futuro. Então a gente olha sempre projetando pelo menos 5 anos para frente. Então, negociar realmente é uma arte. Tá? E você tem que se adaptar à realidade do momento. Não existe receita de bolo na negociação. Pronto, amei isso que você falou. Porque, às vezes, Alexandre, eu arrisco ministrar algum conteúdo sobre negociação. Eu digo que Uhum. arrisco porque é um conteúdo que ele não tem fim. Tem não.
E aí eu faço tipo, uma enquete no início da aula, eu digo, "Quem aqui se considera um bom negociador, levanta a mão". E muitas pessoas não levantam a mão. Uhum. E aí, o que eu digo para elas é o seguinte: "Gente, todos nós somos negociadores. Você negocia para onde você vai jantar com a sua esposa, com o seu marido, você negocia com você mesmo, aquilo que você está disposto a ceder ou não numa situação. Então a negociação não é só relacionada a um cargo em específico, faz parte da vida da gente". Eu vou fazer a pergunta novamente: "Quem aqui se considera um bom negociador?". Aí mais da metade levanta a mão, Uhum. quando entende que negociação é algo que faz parte da nossa vida, né. E aí, com base nisso, eu gostaria de te perguntar quais foram os episódios, por exemplo, mais marcantes da tua carreira, que moldaram o estilo do Alexandre de negociar? Muito boa pergunta. Sem dúvida eu tive alguns mentores, eu posso dizer Sim, assim. E tive a felicidade, eu costumo dizer que Deus é muito bom para mim, eu sou muito abençoado, Deus colocou pessoas certas no meu caminho, na minha sim, trajetória, né, sim, que tanto, me inspiraram como líderes, quanto me orientaram como mentores mesmo. E essas pessoas, sem dúvida alguma, elas deixaram uma marca, no seu estilo de negociar. uhum, Por exemplo, eu tive chefes, né, e pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu aprendi muito, né, bacana. muito mesmo. Desde pessoas que eram extremamente agressivas nas negociações, tá certo? Agressivas mesmo, assim, de você sair tenso da sala, tá certo? Até pessoas que eram o completo oposto. Pessoas que chegavam na mesa te servindo um café, falavam manso, baixo, com calma, pausado, e no final você via que aquele cara conseguia tudo que ele queria, Sim, tá? Então, eh, eu essas pessoas influenciaram no meu modo de ser hoje como profissional. uhum, E eu concordo com você, até dentro de casa, né? Como eu trato minha esposa, meus filhos, como eu trato as pessoas de uma forma geral. isso, E, e só um ponto importante que eu também concordo contigo, nós negociamos em tudo na nossa vida, da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. Eu costumo dizer, inclusive, porque eu ministro algumas palestras sobre finanças para advogados, tá certo? bacana, um tema muito bacana. Porque é uma dificuldade que o advogado Sim, tem, com tá? certeza, E eu costumo dizer o seguinte: da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, todas as nossas decisões têm impactos financeiros. Então, aquilo que você negocia com você mesmo e com os outros vão te trazer impactos, né? perfeito. Então, Mas como é o Alexandre como negociador? o Alexandre, Com como todo esse aprendizado que você teve, como é que é o Alexandre numa mesa de negociação, numa conversa? eu não tenho perfil agressivo, tá Tá, certo? Eu não tenho. Eu costumo dizer que eu sou educado, tá? Isso não quer dizer que eu sou submisso. o permissivo. Não, também não, tá certo? Isso quer dizer que eu vou lhe tratar com respeito, Perfeito, tá? perfeito. Então, na mesa de negociação, eu vou me adaptar à realidade, porque cada mesa é diferente, tá certo? Cada mesa ela tem pessoas envolvidas, então cada pessoa traz ali a sua bagagem, a sua cultura, Uhum. o seu modo de ser. Então, eu vou ter que me adaptar a isso no momento. Por mais que você faça alguma pesquisa prévia, quem é aquela pessoa que vai estar sentado com você negociando, você nunca vai viver a realidade de sentar na mesa, né? Então você pode se preparar, mas quando chega na mesa, a realidade ela muda. Eu tenho exemplos bem interessantes que eu posso te dar sobre isso. Mas eu sou uma pessoa educada, polida, tá certo? Eu vou te tratar com respeito, vou te mostrar aquilo que é a verdade. Eu não vou mentir numa mesa de negociação, tá Perfeito você certo? citar isso, Eu perfeito. vou ser ético, tá? Uhum. E vou defender aquilo que eu acredito, tá? E dependendo da situação, aquela mesa vai prosperar ou não vai prosperar, porque não depende só de mim, tá certo? Depende do outro lado, tá? Então, é, eu tenho inúmeras situações que eu já vivi. Eu já ia te perguntar, Alexandre, é, não vou conseguir me conter. Teve algum momento que te marcou em que uma palavra bem colocada, sabe, porque eu acredito muito que não precisa você citar um livro.
tá? Às vezes, uma palavra bem colocada, uma frase no tom certo. Teve alguma situação em que isso mudou o rumo completo da negociação e que te marcou? Teve uma Fala para mim. situação que foi espetacular e eu menciono essa situação quando eu ministro palestras sobre, eu participo muito de eh, eventos de gestão jurídica, né, Sim, então a gente acaba falando sobre negociação, sobre contrato, então essa eu sempre falo. Num dado momento que eu estava na multinacional, eu me deparei com uma situação de uma ação judicial de um cliente contra a empresa. certo. E era uma ação de valor significativo, eram 5 milhões Uhum. de reais, Uau, tá? E eu fui tentar entender o que estava por trás, porque como essas ações eram muito raras, tá certo? Toda a vida eu mergulhava para entender a causa raiz do problema, tá? perfeito. E teve algo que me chamou muita atenção. O cliente entrou com ação contra a empresa, mas ele continuou usando produtos da empresa. Ele não Hum, comprava mais direto da empresa, comprava de distribuidores, pagava mais caro, mas continuava usando o produto da empresa. Ou seja, ele confiava no produto. exato, Então, sim. por que que ele entrou com aquela ação? Tinha uma relação ali É, com a empresa que não era e era uma totalmente relação de negativa. anos já, Sim, tá? sim. Então, alguma coisa aconteceu, Uhum. tá? E aí, eu fui tentar me aproximar, tentar uma aproximação, para ver na prática o que é que tinha acontecido, né? As pessoas que atendiam aquele cliente não estavam mais na empresa, mas eu consegui identificar uma pessoa que era uma mulher, ela era diretora de uma distribuidora que vendia nossos produtos, e ela foi extremamente gentil porque ela conhecia esse cliente e ela concordou em me ajudar na construção de uma ponte, num Sim, canal, sim. né? Que eu costumo dizer, a gente primeiro constrói a ponte para depois abrir uma mesa de negociação, né? Perfeito. Então, construímos essa ponte, ele concordou em se reunir conosco presencialmente, e ela me disse uma frase que foi muito interessante. Ela disse assim: olha, eu perguntei para ele por que que ele entrou com a ação e ele disse que ele foi maltratado. Pronto, foi só essa frase que ele disse, tá certo? Não deu maiores Não deu maiores detalhes. detalhes. Então, o que eu imaginei? Ou ele foi maltratado quando foi feita a venda para ele, ou ele foi maltratado num pós-venda. Geralmente é isso que acontece. Exatamente. Quem fez a venda não estava mais na empresa, o pós-venda não identificou nada interno, tá certo? Então, vamos lá. Claro, fiz a minha pesquisa para saber quem era a pessoa, mas como eu te falei, nada antecipa a mesa de negociação, Sim, tá certo? perfeito, perfeito. E eu saí daqui de Fortaleza, fui para o interior do Mato Grosso, foram horas e horas de viagem, porque foram 2 voos, chegando lá peguei um carro, rodei mais 200 quilômetros para chegar na cidade, para me reunir com ele. E ele chegou logo depois do almoço, era 2 da tarde, e ele chegou acompanhado da esposa, tá? E o que eu não conseguia antecipar, eu sabia que ele era gaúcho, tá Sim. certo? Mas eu não sabia que ele fazia parte daquele movimento tradicionalista gaúcho, tá? Ah, Então foi um homem de quase 2 metros de altura que abriu a porta vestido, caracterizado como aqueles gaúchos tradicionalistas, certo? informação importante. Informação importante. Eh, eu comecei, como eu te falei, de uma forma muito educada, muito polido. Tentei entender o contexto familiar, conhecer quem era ele, quem era ela, quem era a família, a tradição deles com o negócio, né? Se já era de geração ou se ele que tinha começado. Então teve ali uma meia hora de amenidade, que essa é uma característica do brasileiro. O brasileiro, ele gosta disso. Ele gosta de sentar na mesa e bater papo.
É, Ele não gosta de entrar direto no assunto. porque do contrário disso, ele já vê com uma certa É, indiferença. o americano, o europeu, ele não Sim, gosta disso. Ele gosta de exatamente. sentar na mesa e E direto ao ponto, direto ao ponto. tá? Perfeito, é isso mesmo. Mas eu bati esse papo com ele e ali aquele bate-papo para mim foi ah, o momento chave da negociação foi o bate-papo. Nós não tocamos em nenhum momento ah, No desses processo. 30 minutos do processo, tá Perfeito. certo? Mas eu comecei a perceber a influência da esposa sobre ele. O cara tinha quase 2 metros de altura, a mulher tinha 1,5 metros de altura. Era uma Ela era coisa que mandava, interessante. Ela é que mandava, tá? determinava o rumo da coisa. Mas com um detalhe, e aí é onde eu respondo a sua pergunta. Você me perguntou que palavra mudou o rumo da negociação. Não teve palavra. Foi a linguagem corporal dela. Perfeito. Ela falava sem abrir a boca. Então, ela tomou decisões. Na hora de tomar a decisão, quem tomou a decisão foi ela e quem verbalizou foi ele. E Perfeito. eu não estou dizendo que ele não tinha autoridade, ou não, Claro. eu não estou dizendo isso. Isso é um acordo familiar, tá certo? Ele muito provavelmente participou todas as decisões de negócio, a esposa, tá? Uhum. E ela é uma parceira dele de negócio. E maravilha, e tudo bem, tá? Isso é muito legal, porque isso, inclusive, numa mesa de negociação, te permite direcionar a conversa para o decisor, né? Identificar o decisor é um É, grande ponto aí. Então, para mim, na hora, a decisão mesmo foi muito rápida para ser tomada. Tá? Na hora que a gente entrou no processo, eu entendi, ele me falou o que é que tinha acontecido, eu entendi tudo que tinha acontecido, mas eu disse para ele, eu disse, olha, não faz sentido o senhor continuar usando o nosso produto, porque inclusive isso do ponto de vista jurídico enfraquece sua tese. Isso enfraquece sua tese. Eu vou Uhum. provar para o juiz que o senhor continua usando meu produto. A sua alegativa que o meu produto não funcionou e o senhor continuar usando meu produto, isso vai de encontro ao que o senhor está falando. Com certeza. Então, nós Bacana. fizemos uma composição na hora, tá certo? Onde ele decidiu desistir da ação, Uhum. tá? Uhum. E ele ainda pagou os honorários do nosso advogado, porque tinha um Olha só. advogado que estava envolvido. Tá? Evidentemente que a gente fez ali uma condição especial e tudo mais, mas foi aquele ganha-ganha, aquela negociação que você senta na mesa e todo mundo sai ganhando. Uma vez uma pessoa me perguntou: "Delânia, é possível que os 2 ganhem?" Eu acredito muito que é possível. Talvez não 50-50, mas é possível aquela sensação de ganho, que a pessoa se sentiu respeitada, como eu tenho certeza que esse homem se sentiu com a esposa, você ali empregou 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de uma conversa para acolhê-lo, para entender, então mas você acredita mesmo que existe o ganha-ganha? Uma das áreas do escritório é a área de contratos. Nós Tá, somos especialistas na elaboração de contratos em português, inglês, espanhol, contratos de 2 páginas a 350 páginas. Isso para a nossa, gente não faz diferença. E em todos os nossos contratos, nós empregamos a técnica do ganha-ganha. O que que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem que sair ganhando num contrato, senão não faz sentido ele acontecer. E se você perceber que um contrato está pendendo mais para um lado, de maneira desproporcional demais. desproporcional, esse contrato muito provavelmente vai dar problema, Perfeito, tá? Então, eu acredito que em toda negociação deve haver um ganha-ganha. perfeito. Talvez não necessariamente no 50-50, alguma coisa entre 45-55, 40-60, mas que mesmo a parte que, entre aspas, ganhe menos, Uhum, tenha a certeza de que para ela aquilo ali é muito melhor do que uma disputa, que ela vai perfeito. perder. Na disputa ela perde. Perfeito. Isso que a gente falou de uma palavra, né, e aí vou transformar isso em comunicação, né, Uhum, porque a comunicação, eu digo que o silêncio às vezes fala muito, muito mais sem alto dúvida. que, né. Isso muda quando a gente fala do contexto governamental? Para Muda, você, pronto, me fala, como é que você muda. percebe essa mudança? No contexto governamental, você tem outras variáveis. Primeiro que nas negociações que envolve o governo, você tem amarras legais. Então
Não lhe é permitido fazer tudo o que se faz na iniciativa privada, Sim, né? Então você já entra numa negociação com limitações. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é aquela sistemática que tem de negociação tributária a nível da Procuradoria Federal, tá? Então você vai lá para negociar, mas é uma negociação que ela já vem de lá para cá, ou seja, é quase que por adesão, tá certo? sim, Então a negociação no meio governamental, ela é meio que por adesão, tá? Nós não estamos falando de negociação política, tá certo? sim, perfeito. Negociação política, aí não. Aí você tem outros Outros vieses, elementos. tem outros elementos que não cabem aqui. Bacana. Ainda sobre comunicação, você me falou agora há pouco, Delânia, eu não sou um negociador Agressivo. agressivo. E eu também nem acredito, né? Porque algumas pessoas ainda acham que essa questão de sangrar o outro, Sim. né? Ou de ser agressivo para intimidar é o que faz o negociador forte. Eu não Uhum. acredito nisso também. Mas o que que diferencia para ti uma comunicação assertiva, que traz uma negociação que não necessariamente tem que ter esses métodos ultrapassados, mas que equilibre, empatia com firmeza. O que é que diferencia essa comunicação de repente, só uma comunicação vazia, que envolve só a educação ou até a transparência? Qual é o grande diferencial da comunicação assertiva, na sua opinião? Confiança. Opa, perfeito, Confiança. Se perfeito. você não tem e não transmite confiança, a sua comunicação ela vai ser educada. E qual é a tua estratégia para transmitir essa confiança? Primeiro que você tem que ter, entre aspas, poderes para poder fazer isso, né? Então Legal. você tem que alinhar com o teu cliente, com a tua parte, até que ponto você pode ir. Sabendo até que ponto você pode ir, você já entra muito bem numa negociação, porque você deixa claro para a outra parte, tá certo? Você deixa ela confortável até onde você pode ir, né? Então chegar e se chegar no teu limite, você tem que deixar claro para ele. Ele tem que ter certeza absoluta de que ali é o teu limite e que não vai além daquilo. É legal você ter dito isso, porque às vezes as pessoas pensam que quando você diz que ali é o seu limite, na verdade, não é. Porque ainda tem aquela Gordurinha para queimar. gordurinha para queimar e as É, pessoas estão muito mal acostumadas com essa sim, negociação sem transparência, sim. sem já aconteceu contigo em algum momento numa negociação em que a pessoa duvidou da tua palavra e que Já, já. e até no nível agressivo? Como foi que você saiu dessa situação? Não, de forma agressiva não. Foi mais, foram mais insinuações, Entendi. né? Assim, meio que subentendido, Uhum, né? uhum, Não, você não pode perder o jogo de cintura. Você tem que se manter firme na sua posição, tá perfeito. certo? E conduzindo, levando a condução, né? Da negociação. Não se deixar intimidar, porque às vezes a intimidação ela vem ou pela grosseria ou pela arrogância, tá certo? Ou ela vem também na sutileza. Ah, Sim, então sim. você não pode se deixar abater e abalar por aquela intimidação. Você tem que permanecer firme na tua condição. E às vezes até pelo poder que aparentemente aquela outra pessoa tem, né. Às Sim, vezes o nível hierárquico, sim. a presença pública daquela pessoa e tal, então se você não tiver muita certeza do que você pesquisou e entendeu daquela negociação, você acaba se intimidando de cara, né. "Ó, eu vou conversar com a É. pessoa que ela tem um poder político muito grande, ou ela tem uma projeção", como é que já aconteceu contigo de se sentir intimidada em situações assim, não? Olha, eu não vou mentir para você. Lá no Não minta começo, não, não lá no minta não. começo da minha advocacia, tá Sim, certo? Eu entrei em algumas negociações que eu entrei sim intimidado, tá? E aí por isso que foram tão importantes alguns mentores perfeito, na minha vida. Por quê? Porque essas pessoas estavam ao meu lado. Então perfeito. eu entrei para fazer a negociação, mas tendo ali uma retaguarda protegida, vamos dizer dessa forma, tá? Claro, claro. Me senti intimidado, mas a gente aprende no processo, né? Então
O que aconteceu uma vez já não vai acontecer na segunda, já não vai acontecer na terceira, já não vai acontecer na quarta. Eu estava ministrando um curso sobre comunicação, que é justamente o Programa Autoritar, que é um outro Uhum. produto. E uma pessoa me perguntou: "Delaney, o que é que eu faço para aprender a improvisar?". Hum. Aí eu falei: "A improvisação deve encontrar o preparo. Você não consegue improvisar se você não está preparado. Você não consegue improvisar se você não tem um conteúdo consistente, se você não tem certeza das suas linhas de autonomia, você não consegue. Você consegue enganar o outro, mas improvisar não, né". Improvisar não, improvisar é sempre ruim. É, O improviso numa negociação, ele tem que ser, vamos dizer é que um um improviso improviso que controlado. O que é que eu perfeito, quero dizer? Se a negociação é sobre valor financeiro, qual vai ser o meu improviso? Mas isso já tem que estar acertado com o meu cliente. perfeito, Você Alexandre. aceita receber um imóvel, você aceita receber um veículo, você aceita receber, sei lá, alguma coisa. Isso não vai estar na mesa de negociação, até o momento que surge uma oportunidade. Então, se você chega lá e você vê que não está fechando por um detalhe, às vezes por uma coisinha de nada, aí você chega e diz: ó, vamos fazer o seguinte, para não dizer Uhum, que a gente está sendo inflexível, e se a gente fizer assim? Isso é um perfeito. improviso controlado. Isso, acredito também nisso. Com base nisso que a gente está conversando, quais são os erros mais comuns que você identifica que profissionais cometem quando estão se comunicando na mesa de negociação, que minam a confiança, que minam a assertividade? Não se preparar previamente. Você não pode ir para uma mesa de negociação sem se preparar. É a mesma coisa de ir para uma audiência sem estar preparado para fazer as perguntas para as testemunhas, para as partes. Você tem que estar muito bem preparado. E quando eu digo preparado, não é só conhecer a negociação, não é só conhecer o caso, vamos dizer assim, Uhum, mas quais são as alternativas? Qual é o improviso controlado que você vai levar? Quais são as válvulas de escape? Existem válvulas de escape? Porque às vezes não tem, né? Esse é um dos grandes problemas de contratos. Você pega 95% dos contratos, não tem válvula de escape. aí Então, é muito ruim. deixa a mesa de negociação sem nenhuma zona de possível acordo, né? Deixa. E nesses casos, para ti, você fala claramente para o cliente, para a parte interessada: "Olha, isso aqui eu até vou negociar, mas tá totalmente tá enquadrado isso aqui". Como é que o Alexandre se comporta numa situação como essa quando identifica isso? Na verdade, assim, uma das coisas que a gente faz para se preparar para uma negociação é, entre aspas, judicializá-la. O que é que eu quero dizer com isso? Se isso fosse para a justiça, quanto custaria? Ah, ok. Qual é o custo dessa brincadeira aqui que nós estamos negociando? E é estratégico fazer isso, né, Sim, Alexandre? porque as pessoas não colocam isso as Perfeito, é pessoas, as isso. pessoas só dizem assim, não, qualquer coisa a gente briga na justiça. Qualquer coisa a gente, não, se não tiver acordo, então a gente. Tudo bem, eu não chego colocando isso na mesa. Isso Sim, é guardado, tá entendo, certo? Para momento. Pode, entendo. pode ter negociação que isso nem vai chegar na mesa. Agora, se ela chega a um ponto que a pessoa coloca isso como, sei lá, como caminho, não, já que a gente não fechou o acordo, então a gente vai brigar na justiça. Eu pergunto, você sabe quanto isso vai custar para você? É porque eu sei quanto vai custar. E o custo muitas vezes não é só o financeiro, né, É não, Alexandre? é não. É emocional, Ninguém está preparado, nem a parte, nem as empresas, nem os advogados, para passar de 15 a 20 anos brigando na justiça. Ninguém está preparado. Eu tenho um exemplo muito interessante. Em 2023, chegou um caso para mim, era um processo judicial que tramitava há 17 anos. nossa, É, 17. dois autores estrangeiros contra uma empresa estrangeira, só que o serviço foi prestado aqui no Brasil e eles resolveram entrar com essa ação aqui no Brasil, tá Hum. certo? É, o processo ele estava ainda para julgamento, porque sendo bem específico do que aconteceu.
processo foi julgado, recorreu, foi até Brasília, chegou lá em Brasília, Brasília desfez tudo e disse: volta para a origem para começar do zero, porque tinha uma série de nulidades. Depois de todo esse tempo. Depois de 15 anos. Aí, quando o processo voltou, ele já estava 2 anos tramitando na primeira instância, ainda sem julgamento. E aí, um colega advogado me disse: Alexandre, vê se tu coloca teu olhar aí, o que é que a gente consegue Uhum. construir. Eu analisei o processo, né, estudei o processo todinho, literalmente era um processo judicial, de capa a capa, eu estudei ele todo. Procurei entender quem eram as partes envolvidas, quem eram tanto os autores quanto a empresa, né? Os autores não eram fáceis, não eram pessoas, como é que eu vou dizer, para ser polido, de fino trato, tá certo? Gostei. É, eram pessoas bem calientes, até porque eram espanhóis, tá Hum. certo? Então, era, todas as conversas eram com uma voz mais alta, com gesticulação, Uma comunicação violenta. era uma comunicação bem, bem agressiva, né? E do outro lado, a empresa, apesar de ser também uma empresa espanhola, mas eram pessoas ah, até mais educadas, certo? Dentro do corporativo, era mais Sim. educado. Uhum. Bom, analisando o caso, eu entendi o seguinte, eu disse, olha, existe um direito, só que o direito não é aquilo que vocês acham que Que tem. foi vendido para vocês, Sim. tá certo? Então, há 17 anos atrás foi dito para vocês que vocês teriam direito a X, Uhum. esse direito nunca foi a X, o direito de vocês é Y, tá? E era 40% a menos, era 40% do valor inicial. Então, isso já gera uma resistência muito grande, Uma tá? resistência e para esse perfil de negociador aí, Isso, é um desafio muito grande para ti. isso. Aplicando a correção do período, a gente tinha ali algo que podia chegar a 6,5 milhões de reais, Uhum. tá certo? E eu disse para eles, eu disse, ó, qualquer coisa entre 4,5 milhões e 6 milhões tá muito bem pago, tá certo? Então, nós vamos trabalhar nesse range aí. E aí, depois de um convencimento, depois de uma explicação precisou mais de uma reunião para poder Uhum. acontecer, eu abri a negociação com a empresa, através do advogado dela, sem dúvida. Ele também foi um cara muito bacana, muito correto, muito ético. Ele sempre quis chegar a um fim naquela situação, né? E trouxe para a mesa de negociação. Aí abrimos mesa mesmo, realmente. O CEO da empresa lá fora, o cara foi muito solícito. Fechamos uma negociação em 4,8 milhões. Uhum. É, a dificuldade foi só a forma de pagamento, que aí foi um segundo momento, mas que também acabou dando certo, tá? E foi uma negociação muito interessante. O período total ali foram de 6 meses. Então a gente tem que entender também que às vezes você senta na mesa e não bate o martelo na hora. A gente está falando então de 18 anos de negociação, né? Eu estou falando assim dessa De quando disputa. aconteceu, 18 anos de disputa, exatamente, mas que a gente conseguiu concluir em 6 meses. Muito Mas a minha forte. linha foi muito em cima do custo, do custo financeiro, do custo emocional, do custo de saúde. Já tinha um deles que já estava com a saúde Uhum. debilitada, Uhum. né? Então, assim, custo da imagem da empresa. Então, se a gente bota tudo na mesa, qual o custo disso? Eu estou percebendo aqui, conversando com você, que você é muito observador, Alexandre. Muito observador. E eu acho que essa habilidade da observação é um trunfo importante para quem faz o que você faz. O que nós fazemos, né? Que é negociar e chegar nesses acordos que sejam na perspectiva ganha-ganha. Uhum, Eu me preparo, mas eu preciso pesquisar, observar o ambiente e captar aquelas pistas do que o outro precisa, uhum, do que ele necessita, do que é valioso para ele. sim. Então, me utilizando aqui um pouquinho dessa tua habilidade de observação, né? O que é que tu observa nas mesas de negociação, seja nessa parte patrimonial ou contratual, que indica para ti, do outro lado da mesa, que o outro está prestes a ter uma postura muito agressiva, que são os sinais?
Ou que o contrário, né, a pessoa está muito passiva ali, ela pode saber de algo que eu não sei. Quais são os sinais que tu capta na mesa de negociação? Porque você já falou que a gente nunca está preparado para a mesa de negociação e eu concordo. Lógico que a gente se prepara, investiga e tal, mas chegou ali no valendo, ligou a câmera no play, é Sim. difícil, né. Mas quais são os sinais que tu captas que te diz assim: "Opa, é melhor parar essa negociação aqui, porque o clima vai esquentar", ou então eu vou recuar, marcar. Me fala os sinais do agressivo e os sinais do passivo que de repente pode estar escondendo algo. O agressivo, ele já é agressivo na chegada. É, me fala aí Ele os já deixa sinais. claro, ele já aperta a tua mão com muita força, porque ele já quer te intimidar logo no aperto de mão, Sim, sim. tá certo? Aham. Ele fala geralmente mais alto, tá Hum, certo? Ele, às vezes, quer fazer valer a vontade dele pelo tom da voz, né, então, ele já deixa ali claro alguns sinais logo na largada, tá entendi, certo? entendi. Ah, já tive situação que a pessoa bateu na mesa, eh, contra isso você não pode entrar nesse jogo. Se você entrar nesse jogo, virou Perdeu, problema, perdeu, tá perdeu. certo? Então, eh, sem dúvida, dependendo do nível da agressividade, e graças a Deus eu nunca precisei fazer isso, me retirar da sala de Uhum, forma uhum. abrupta, nunca precisei fazer, tá certo? Mas, dependendo do caso, Encerra ali, encerra, levanta e sai. entendeu? Certo. Mas assim, agradece, coloca que precisa avaliar melhor e termina, tá certo? Deixa já agendado uma próxima rodada e termina. Do outro lado, o lado passivo, é muito interessante. Eu acredito que eu nunca estive numa negociação que houve passividade no significado da palavra, certo? Que tinha alguém escondendo alguma coisa, sem dúvida, tá? Uhum, Mas passividade não. uhum. Eu acho que eh, era mais um controle mesmo. A pessoa estava mais era se controlando ali para alguma coisa, E quais são os né? sinais que tu observa desse controle? Diferentemente, que eu concordo contigo, tá? Eu acho que a pessoa, quando ela é agressiva, ela inicia assim, ela Uhum. tem uns sinais muito claros, mas eu acredito que o passivo ele é mais difícil de identificar, não é não? É, e esse cara que se controla mais, Aham, ele ele é levemente debochado. Ele vai dar um sorrisinho de boca, sim. ele vai olhar para cima, assim, aquele olhar de desdém, aquele que você, sabe, o cara que tá ali se controlando mesmo, ele quer te dizer alguma coisa, mas ele não vai te dizer porque ele tá se controlando, tá certo? Mas ele vai Entendo. soltar Algumas pérolas, né? algumas coisinhas ele vai soltar. Bacana. Você falou que a questão cultural é muito importante para essa questão da negociação. Realmente, eu concordo. O europeu, ele tem um estilo, o americano. Qual é o público, quando a gente fala desse aspecto cultural, que tu mais gosta de negociar e por quê? E qual é o público que tu acha, eu não digo não gosta para não comprometer a gente, né? Mas assim, aquele público que tu acha mais desafiador negociar, falando dentro da perspectiva cultural. E por quê? Sem dúvida alguma, o brasileiro é o melhor para poder você negociar. Melhor para Melhor. negociar? É, Por quê? culturalmente falando, nós Ah, somos tá. Sim, brasileiros, sim, sim. né? Ok, Então ok. você chega numa mesa, você abre ali 30 minutos de bate-papo que você capta coisas. É mais fácil que você tá ali no Você, seu mundo. é, você tá ali Concordo. dentro da tua realidade, Uhum, né? uhum. Quando você está lidando com o estrangeiro, não, o estrangeiro ele se fecha, ele é meio que uma conchazinha que ele está ali fechado, ele gosta de ir direto ao ponto, tá? E é melhor você ir direto ao ponto. É melhor você não tentar. ah, o que eu aprendi ao longo dos anos é que se a mesa de negociação te abrir oportunidade com o estrangeiro para você ter momentos fora de negociação, utilize isso. O que é que eu quero dizer? Em algumas vezes, por exemplo, a pessoa dizia assim: vamos dar uma pausa para tomar um chá. Hum, Não é da nossa cultura o chá, concorda? Nossa com cultura é café, certeza, sim. tá certo? Você vá tomar o chá com a pessoa.
Seja qual for o sabor do chá, Seja vá. qual for, vá tomar o chá com a pessoa. Se a pessoa disser, vamos dar uma pausa, vamos ali fazer um café, aproveitar, ou fazer um café, não, fazer um chá, que chegou ali a água quente. Você, claro, vamos. E aí é o momento que você tem para você quebrar o protocolo. Puxa, que chá gostoso. Eu não conhecia esse chá, nunca tinha tomado essa marca, ou esse sabor aqui é diferente. Ele tem essas características. Você pode me falar alguma coisa sobre esse chá? Então, tenta quebrar ali um pouco a resistência, Perfeito, tá? perfeito. É o caminho. Isso muda, né, quando volta para a mesa de Muda, muda, negociação. A muda quando pessoa volta para a passa a te mesa. ver diferente. Passa, passa sim. Eu falei dentro do aspecto cultural, tá, Tá? Alexandre? Mas, você me falou que você atua com patrimônio, com a questão patrimonial, mas com contratos também. Então tem algumas frentes de trabalho, eh, muda o estilo de negociação? Tem uma negociação que ela é mais difícil, tipo a patrimonial ela é mais difícil do que a contratual? É. A patrimonial, ela gira em torno de negócio, tá certo? Então, desculpa, a patrimonial não, a contratual gira em torno de negócio. Tá, Eu estou fechando um contrato, ou então estou discutindo um contrato sobre uma negociação que foi fechada, sim. tá certo? A patrimonial tem muito emocional envolvido. Família, os Família, filhos, né, tem, futuro do tem, negócio. tem. Eu já escutei tudo que tu puder imaginar numa mesa patrimonial, tá? Do tipo, vocês querem que eu morra? Já estão pensando aí na. Essa é horrível, essa, porque você já Essa é começa com a péssima. Sim, resistência sim, muito sim. grande, Sim. né? É, ou então aquela resistência de querer prejudicar alguém. E é uma Hum. atuação, a nossa atuação é uma atuação muito ética. A gente não entra, a gente prefere não fazer quando existe alguma coisa ali que está meio obscura. Você você antecipou o que eu ia te perguntar, porque quando você falou que tem muitas coisas ali, eu já imaginei que e esse tipo e as pessoas falam claramente, assim, pra ti? Falam. Eu me deparei com uma situação, e veja, eu não estou julgando aqui Claro, comportamentos, tá certo? claro. Chegou para mim uma pessoa que ela disse, olha, o meu pai teve um relacionamento antes da minha mãe, tá certo? Então eu tenho uma irmã que eu vim a descobrir agora há pouco tempo. O meu próprio pai não sabia que tinha uma filha, tá? Só que nos últimos 15 anos eu trabalho com meu pai, eu ajudei a desenvolver esse patrimônio aqui, tá certo? E eu não quero repartir ele. Simples assim, tá? E aí você vai explicar para a pessoa que existe uma questão de herança, que existe lá uma parte que está prevista em lei, que não é desse jeito e que se você fizer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa desse tipo, isso pode ser desfeito depois pela justiça, isso vai Quais ter um serão os custo, isso impactos, vai né? ter um impacto, isso vai causar um transtorno lá na frente e tudo mais. Mas mesmo assim, as pessoas às vezes querem, não, mas não concordo, é a minha vida, é o meu negócio, eu não concordo em repartir, não sei o quê. E aí, um negócio como esse, a gente diz mesmo, diz, olha, desculpa, eu não vou poder te ajudar, porque eu sei que isso vai dar problema lá na frente, e quando der problema, é o meu nome que está envolvido. Porque nunca vai lembrar que eu orientei, Ela que eu bateu o disse que ia pé, dar sim. problema, tá certo? Então a gente prefere não entrar. Esse é o tipo de negociação mais difícil, então, que você atua? É mais difícil. Aí, o que eu vejo, né, Alexandre, é que é muito complicado e eu acho que tá aí o grande desafio, é falar uma coisa dessas para uma pessoa que faz parte de uma família, sem julgamento, Não nos né. compete julgar, entendeu? Tipo, você tá ali e você diz: "Olha, não posso te ajudar", né. Nesse caso específico, eu deixei muito claro para ela. Eu disse: olha, eu não estou julgando aqui a sua decisão. Você tem todo o direito de não querer dividir um patrimônio que você ajudou a construir. Ponto. É um direito seu. Agora, é direito dela, previsto em lei, que ela tem uma parte do patrimônio do seu pai. Então, eu não tenho como. São dois direitos que estão ali colidindo, Uhum, tá uhum, certo? uhum. Nós podemos construir uma solução em que eu vou preservar o que é seu, mas vou preservar o que é dela, em proporções diferentes, que as proporções não são iguais, tá certo? Mas
eu não vou lhe garantir fazer o que você quer. Então, se eu não posso fazer o que você quer, é melhor eu recuar, lhe deixar muito à vontade, tá certo? Porque isso é uma decisão de foro íntimo e eu vou entender a decisão que você tomar. Seja ela qual for, eu estou confortável com ela. Perfeito. Alexandre, que técnicas você recomenda para estruturar mensagens, mais assertivas antes e durante a negociação? Teria alguma técnica, alguma coisa que você sempre faz, uma curiosidade, que você pudesse compartilhar com quem está ouvindo a gente aqui, que seja útil para essas pessoas? Utilize bem ali aqueles 30 minutos antes, Uhum, filtre o que você puder filtrar, tá certo? E quando eu digo filtrar, eu estou falando de coisas que podem te servir na hora da negociação, perfeito. tá certo? De forma positiva, tá? Na hora da negociação, aquilo que eu falei, transparência, certeza, tranquilidade, te abrem já um bom caminho para a negociação. Na hora que a coisa começar a apertar, vai ser nos detalhes. Na grande maioria das vezes, as negociações não são fechadas por causa de detalhes. Na hora dos detalhes é que você vai usar aquele improviso controlado que você já tem que ter se preparado antes, tá certo? Mas, do ponto de vista de técnica, por exemplo, na hora desse fechamento fino, tá Uhum, certo? uhum. Você tem que entender na mesa se vale a pena você fechar naquele momento ou não, tá? Você já pode até ter já se preparado previamente para aquilo, você já está com os elementos para poder colocar na mesa, mas às vezes não vale a pena. Às vezes é melhor você dar uma respirada, é você, vamos tomar um café? Vamos levantar, ou vamos ao banheiro. A técnica do banheiro é ótima, tá? Eu gosto Porque dela. todo mundo precisa ir ao banheiro, tá Isso, certo? Você isso. quebra ali alguma coisa, Aham, tá? uhum. Então, fechou ali, não está fechando por causa de pequeno detalhe, tá? Aí você diz assim, vamos fazer o seguinte, me permita ir ao banheiro, é o tempo que você pensa com tranquilidade e eu também vou resolver meu problema e já volto para a mesa mais tranquilo. Esses 5 minutos que quebra o raciocínio da pessoa. Isso. E os ânimos, eles se acalmam, Calma, calma né, ali. mais. É interessante você falar sobre isso, porque no assim, aí é uma percepção muito pessoal. As pessoas têm muita dificuldade com fechamento. O silêncio nesse momento do fechamento incomoda demais. Sim, E às vezes a pressa, ela cria acordos que não são tão bons, exato. né. Então essa dica que você deu, assim, esse conselho é um conselho que não é tão fácil assim de praticar, né, tem É que ter não. muita inteligência emocional e ter feito esse dever de casa muito bem, É. para saber por que intencionalmente você está parando ali. Às vezes, como eu falei, você chega no detalhe, o detalhe não fechou, tá certo? Então, tente fechar algo. Na negociação que eu falei lá dos espanhóis, eu fechei o valor. A É, forma de pagamento ficou pendente. Havia um desconforto, certo? Então, eles solicitaram algo que eu poderia ter aceito, tá? Mas, o que foi que eu fiz? Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos deixar registrado na nossa ata de reunião que nós fechamos o valor, tá certo? Que esse valor vai ser pago de forma parcelada, tá? Mas nós vamos pensar com calma e vamos nos reunir novamente daqui a uma semana para decidir a forma de pagamento. Está combinado assim? Está combinado. Registramos a ata, assinamos, tá uhum, certo? uhum. Então, quando eu voltei para o meu cliente, eu já voltei com a boa decisão. Eu já voltei com a boa notícia, certo? Eu disse, olha, o valor é tanto, tá dentro do que a gente tinha combinado. Ficou até melhor do que o mínimo, tá certo? Mas eles me pediram isso. E eu acho justo. Ah, eu não acho justo. Porque a gente já esperou tanto tempo. Aí é onde entra o teu trabalho também com o teu cliente. Eu disse, ó, desculpa, você não esperou tanto tempo para a negociação. Você estava litigando contra ele. A É negociação, a diferente. negociação não tem 6 meses. Esse é Eu estou nesse exatamente isso. negócio aqui não tem 6 meses. Então você não esperou tanto.
Se começou errado, não foi por culpa minha. Eu estou aqui corrigindo o problema. O que ele pediu é factível, E é o tá? melhor cenário. É, Dentro de né? tudo que a gente contava aí, Ó, aí o que é que eles tinham me pedido? Eles tinham me pedido para pagar em 1 ano, tá? E os clientes queriam receber à vista. Então, o meu caminho era chegar num meio termo, perfeito. né? Então, quando eu voltei para a negociação 1 semana depois, eu disse: olha, os clientes concordam que seja parcelado, só pediram para que não fosse tanto tempo. Porque, afinal de contas, e aí vejam, as palavras que você usa fazem diferença. Então, não é que os clientes querem, os clientes pediram para serem 6 meses, porque eles já esperaram muito tempo para a resolução do problema. E agora que nós já resolvemos o problema, porque nós já chegamos ao valor, agora é só prazo. Então, nem à vista que era o que eles queriam, nem em 12 meses que era o que vocês queriam. 6 meses é um caminho justo. Aí foi a vez dele, tá Uhum, certo? uhum. Me dizer, eu até acho justo, mas eu não posso decidir sozinho. Eu tenho que decidir, eu tenho que levar isso para o conselho da empresa. Eu digo, perfeito. Você quer sentar novamente quando? Daqui a 1 semana? Aí ele disse, não, daqui a 2 dias. Eu me reúno com o conselho amanhã e daqui a 2 dias eu tenho uma resposta para você. Combinado. Marcamos a hora, marcamos horário, o dia, horário, e na hora abrimos só para ele dizer, estamos de acordo, vamos adiante. Perfeito. Uma outra coisa que eu, assim, só processando para quem está acompanhando. O fechamento, e aí vem muito do que eu observo em mesas de negociação, até negociando pela minha empresa, alguns contratos e tal. Se vê o fechamento como um grande bloco, muitas vezes. E Uhum, aí tem essa urgência de fechar. Vamos ver aqui, vamos fechar. Só que quando você divide esse fechamento em várias etapas daquilo que compõe isso, sim, é prazo, é o valor, é a assinatura desse acordo e tal, você acaba transformando a negociação em algo que te permite ir mudando a dinâmica daquilo, sem né? dúvida, E ir construindo, é isso que eu estou percebendo. sem dúvida. Então, a urgência no fechamento, eu acredito que até pela sua experiência, principalmente levando para esse lado jurídico, a pressa é inimiga definitivamente de acordos que sejam mais sustentáveis, não é Do isso? ponto de vista jurídico, tudo que você faz com pressa vai dar problema. A gente costuma sempre dizer, não é um tempo indefinido, não é isso, não é que eu vou adiar, tá certo? Eu só não posso tomar decisão de hoje para hoje. Sim. Decisões tomadas de hoje para hoje, às vezes, são ruins, na Uhum. grande maioria das vezes, são decisões ruins e vão dar problema, né? Então, nesse caso, nós fechamos, eu ainda tinha uma outra negociação. Por quê? Porque o negócio estava concluído. Só que eu tinha que fechar com o advogado deles a petição que ia ser assinada em conjunto para ser homologada pelo juiz, tá? Eu levei mais algumas reuniões com o advogado para a gente fechar a minuta da petição. Por quê? Porque às vezes quando você está na mesa falando é uma coisa, quando você bota no papel, aquilo toma outra proporção, né? Inclusive a materialização daquele acordo, eu acho que tem um peso muito maior ali, né? Sem dúvida. A pessoa lê com mais calma, o tempo Isso, passou. isso, tá? O Alexandre, ele utiliza algumas estratégias, tipo como a técnica do espelhamento, que algumas pessoas chamam de rapport, usar mais perguntas abertas, aquele momento certo de fazer uma pergunta mais contundente, fechada. Você utiliza conscientemente de técnicas assim Eu ou pela tu uso. tá, então vamos Eu, lá, eu gosto mais de perguntas abertas, porque perguntas também. abertas te dão respostas, tá? Então, é, sem dúvida, em algum momento você precisa fazer alguma coisa mais incisiva, uma pergunta-chave, como do tipo, o que é que está faltando para fechar? Às vezes, e eu já estive numa mesa em que a pessoa diz assim, eu gostaria que ele me pedisse desculpas. Imagino. O negócio para ele não fazia diferença nenhuma. Ele queria um pedido de desculpas. Era isso que estava faltando para fechar, Sensacional, né? Essa entendeu? questão do que é importante para o outro. A gente só olha a ponta do iceberg, É, ali é a posição que eu quero. isso.
Aí quando a gente vai ali, explora mais camadas, você entende por que que é importante o que ele está dizendo que quer. Aí eu acho que é onde a negociação É, atinge o seu ápice, assim. é, Nossa, aqui eu consigo fazer um acordo que traga essa perspectiva ganha-ganha, digamos exato, assim. Muito exato. bacana. Eu gosto também das perguntas abertas, né, eu sempre tenho um mantra quando eu estou ministrando treinamento ou numa negociação, eu digo: "Olha, eu tenho muita calma para entender, muita calma, pressa zero, e aí porque eu sei que eu vou atender melhor". Então, assim, eu quero entender quem é, até onde eu posso ir, por que que a pessoa está me pedindo aquilo, aí eu vou explorando, 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 observando, fazendo perguntas, aí depois é que eu vou formular É uma coisa que é muito importante é você evitar a impulsividade, isso, muito. tá? Então, às vezes, e o brasileiro é muito interessante nesse sentido, porque também é cultural. O brasileiro interrompe as pessoas, né? Então, você está ali numa mesa de negociação e a pessoa te interrompe. E isso muitas vezes é uma técnica para te desestabilizar, para quebrar teu raciocínio, tá certo? Então, você não pode devolver na mesma moeda. É melhor, às vezes, se calar, esperar a pessoa terminar de falar e voltar ao teu raciocínio do que você tentar falar um em cima do outro. Eu imagino, na verdade eu tenho certeza, que isso exige de você muito controle emocional, cuidar da sua própria saúde mental, Uhum, lidar com pessoas não é simples, são muitos interesses ali na mesa, e aí às vezes é uma coisa muito pequena, mas que para o outro tem uma importância, uma relevância enorme, como você falou. Eu quero pedir desculpas. uhum, Qual é a estratégia do Alexandre, só fugindo um pouquinho do assunto para a gente trazer uhum. mais, para se reenergizar, como é que o Alexandre ele até riu agora. O que é que o Alexandre faz para colocar as emoções no lugar, sabe, para conseguir fazer as coisas direitinho, sem sacrificar demais a tua sanidade, a tua tranquilidade, né, porque você lida com gente o tempo todo, com interesse ali no mesmo tempo todo. Qual é a estratégia? A primeira coisa ainda é do ponto de vista profissional. Você precisa conhecer bem teu cliente. Tá, Então, eu tenho clientes que são super tranquilos, super de boa, aquele cara que o mundo pode se acabar ao redor dele e ele tá zen. entende o jogo, É, sabe como é. tá? E eu tenho clientes que são bem energéticos, assim. O cara tem uma energia absurda. O cara, se o dia tivesse 48 horas, ele trabalhava as 48 horas, tá Manda certo? mensagem 11 horas da noite. É, então assim, você tem que saber lidar com o teu público. Cada pessoa tem um tratamento diferente, Uhum, tá? Do ponto de vista pessoal, eu preciso de tempo de qualidade com a minha família, bacana. tá? Tem duas coisas que eu não abro mão. Da minha espiritualidade, como eu te falei, eu sou cristão, então eu procuro ler a Bíblia todo dia, tá certo? Às vezes eu não consigo todo dia, mas pelo menos 5 vezes por semana eu leio, tá certo? Ali eu recarrego muito, faço minhas orações e ali Deus fala comigo. Às vezes Deus me dá solução de problemas, né? Não duvido disso, É, acontece o mesmo comigo, é isso mesmo. Deus fala comigo, Deus me mostra caminhos e tempo de qualidade com a minha família. Alexandre, eu faço sempre essa pergunta no podcast, às vezes em momentos diferentes, né, qual é a estratégia da pessoa para se reenergizar. Mas é porque eu quero tirar dos nossos ombros, aquela obrigação de sermos perfeitos, Uhum, porque lidamos com negociações complexas ou com clientes decisores ou com, né, nós somos pessoas. sem dúvida. Então, tem momentos em que a gente não tem a resposta, alguns recorrem aos livros, só a eles, outros têm os livros e Deus e tudo bem, né. Mas é muito importante que quem está assistindo, né, veja esse outro lado. Ó, tem momento em que eu quero estar mesmo é com a minha esposa, com os meus filhos, curtindo aquilo que você construiu, porque também não adianta você estar Sim, no escritório lutando para crescer o escritório e você não conseguir curtir o que você está construindo, né, sim. e poder dar uma coisa bacana para a família e curtir com ela. Nós somos humanos. Não existe perfeição na humanidade. Perfeição só em Deus. Exato. Vai ter Existe dia que é melhor você cancelar a negociação, porque você não está bem.
ou porque seu filho adoeceu, ou porque sua esposa, seu marido adoeceu, ou Perfeito. porque uma Muito pessoa da bom. sua família faleceu, ou porque aconteceu, sei lá. Isso depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que fica sabendo que outro faleceu e diz, puxa, ele já estava doente, então ia chegar a hora. Mas tem pessoa que a pessoa falece e a pessoa desmorona junto. Mesmo aquela pessoa que faleceu estando doente há 2, 3 anos, a pessoa. Então, assim, como isso é uma coisa que é de pessoa para pessoa, tá certo? Aquilo que te toca profundamente e que vai te tirar do teu eixo ao ponto de você não estar bem para exercer aquilo que você precisa exercer, é melhor adiar. Com certeza, É melhor Alexandre. você dar um passo para trás, entendeu? Com certeza. Aconteceu algo bem marcou muito. Há 2 anos perdi minha avó, que é a pessoa que eu digo que me ensinou a amar, me ensinou a ser cristã, me ensinou a ser humana, no sentido desses valores e tal. E na reta final, eu cuidava dela, né, era mantenedora e tal, e morreu com 99 anos, curtiu a vida e foi amada até o A fim. minha avó tem 99 anos. Olha que lindo, né, isso lindo. E aí, 3 dias depois, porque toda quarta-feira, hoje eu fui para lá, eu vou para a TV Diário, Uhum, 7h20, atuar como comentarista, falando sobre liderança, mercado de trabalho e tal. E aí na segunda ela faleceu, quarta-feira tinha programa. uhum, Aí uma cliente que eu tinha um treinamento sexta-feira da mesma semana, uhum, ligou para mim, muito solícita, falou assim: "Delânia, você quer cancelar?" Eu falei assim: "Não". Ela: "Não?" Se não, eu vou fazer desse treinamento um tributo à minha avó, porque eu devo a ela o que eu sou. uhum, É uma escolha, eu vou fazer isso por ela, é como uhum, se eu estivesse fazendo uma homenagem para ela, eu vou. E 2 dias depois fui também na quarta-feira, né, e falei isso no ar, porque para mim eu estava sentindo sobremaneira, uhum, e aí realmente não tive a preocupação de ser perfeita no ar, nem de ser perfeita no treinamento. Mas ali para mim era como se eu tivesse homenageando uma pessoa que para mim vai ser importante para o resto da minha vida, né. uhum, E por isso que eu faço essas perguntas aqui no Autoritar, porque a autoridade, ela vem com a jornada de muito sacrifício, de escolhas, de construção, de carreira, nada do dia pra né, noite. nada do dia para a noite, mas a gente também tem aquele lugar que a gente precisa de aconchego, tem os nossos as nossas curiosidades, nossos rituais para Uhum. reenergizar e tal. Só a misericórdia de Deus que se renova a cada Exato. manhã. É verdade, é verdade. E é assim que a gente consegue levar tudo que aquilo que a gente faz no dia a dia, né. Então eu quis fazer esse recorte, Uhum. porque vocês estavam observando aqui a grandeza do trabalho do Alexandre, o Alexandre resolvendo muitas coisas, mediando muitas necessidades, mas também tem as suas, né. Tem. Mas aí vamos agora continuar, tá. A gente fez esse recorte, daqui a pouco tem um bate-bola, mas eu quero finalizar assim. Eh, eu queria que você, né, falasse para quem está ouvindo, as dicas principais, porque negociação faz parte da sua vida, eu vejo que você tem um perfil muito sênior de negociação, e aí, não fazendo julgamento, mas como eu estudo muito o tema, e é um tema que me fascina, justamente pelo que eu trouxe no início, que isso faz parte das nossas vidas, Uhum. né, eu vejo que você é muito sênior, muito seguro, muito, né, sabe quando avançar, recuar, que são movimentos dificílimos, Uhum. dividir o fechamento para trabalhar numa navegação segura, né, comunicação transparente com o cliente e sem medo dessa transparência, porque Uhum. muitos profissionais erram na negociação porque temem ser transparentes. Mas enfim, foram muitas coisas que tu falaste aqui muito valiosas, né. Uhum. Quais são as dicas de ouro que você dá para quem está assistindo? Ó, você ou na área jurídica, ou na área comercial, de um produto, de um serviço, seja o que for. Quais são as dicas de ouro que o mentor Alexandre, pela sua experiência, diz para essas pessoas que estão acompanhando, para que elas sejam negociadoras mais efetivas e assertivas? Se você está negociando um contrato ou um processo judicial, você pode usar Hum, o mesmo nome. Você precisa entender o caso. Eu não estou falando do documento, estou tá. falando do caso. O que é que estava por trás daquilo ali? Tá certo? Entendi o que é que está por trás. Quais são as válvulas de escape? Existe válvula de escape? Não existe?
Se não existe, dá para construir? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer, tá certo? Você não pode entrar na mesa de negociação sem isso, tá? Tenha, e aí esse ponto é legal. Quais são os bônus que você está disposto a dar, tá? O que é que você Maravilhoso está isso. disposto a dar para poder concretizar o negócio? Porque às vezes, como eu te falei, são detalhes que fazem com que a negociação não feche, tá? A negociação de dinheiro é a negociação, entre aspas, mais simples. Por quê? Menos. Porque eu não tenho fatores emocionais, ela é muito racional. É papo ali, quanto é o valor, é tanto e tal, eu posso chegar até tanto, não sei o quê. Aí às vezes não fecha. Por detalhe, Podem ser fatores emocionais, pode ser questões. emocional, pode ser forma de pagamento, pode ser uma carência, pode ser confiança, tá certo? Porque as pessoas já chegam abaladas na mesma, uma não confia na outra. Então, como é que eu vou. Que garantia eu tenho que ele vai cumprir o que ele. Se ele não cumpriu a primeira vez, que garantia eu tenho que ele vai cumprir agora? Perfeito. Tá? Então pode ser confiança. Então, é importante você ter ali alguma coisa na manga para você utilizar como instrumento. Eu não gosto dessa palavra, mas no fim do dia é isso, barganha. Tá Mas uma certo? barganha com esse equilíbrio do ganha-ganha. Sim, com o equilíbrio do ganha-ganha. Bacana. Né? E me diz uma coisa, Alexandre. Eu queria saber uma curiosidade, outra curiosidade. A anterior foi de cunho pessoal, Tá? agora uma curiosidade. Se eu chegar lá no teu escritório, você tem quantas pessoas lá trabalhando contigo? Somos quatro. Quatro. Todos são sêniors. Ah, ótimo, então, minha pergunta. Se eu chegar para os teus sócios e disser assim, olha, eu quero que vocês me falem como é o Alexandre numa mesa de negociação. Me fala uma curiosidade, que é algo que você sabe que é uma característica dele, que ele sempre faz, aí independente da mesa, tá? E que é visível, algo que marca o Alexandre que vocês enxergam como uma característica muito singular. Eles diriam o quê? Elegância. Olha só, legal. E E como é que aí, eles descrevem, assim, me define melhor isso. essa elegância, ela é um conjunto de fatores. Ela vai desde a vestimenta até a forma como eu vou conduzir. Tá certo? É, abrir a porta para a pessoa entrar, é, oferecer uma água, um café, tá sempre ali tentando ver se a pessoa quer alguma coisa para poder, precisa de uma caneta, um papel, quer riscar, quer, quer ligar para alguém, quer conversar, né? Então, e, e eu vou me vestir de acordo com a situação. Então, se eu estou indo para uma mesa de negociação de advogados, eu vou me vestir como advogado. Se eu estou indo para uma mesa de negociação com advogados lá em São Paulo, eu vou me vestir diferente como advogado, tá? Se eu for para uma mesa de negociação como eu fui com o Gaúcho, eu estava de calça jeans e de blusa xadrez, tá? O blazerzinho estava pendurado na cadeira. Eu não estava de sapato social, eu estava de bota, tá? Então, vai depender do momento. Eu preciso, dentro dessa minha preparação, eu vou me preparar inclusive dessa forma. Eu vou estar elegantemente vestido, vou tratar as pessoas com classe, com educação, com tranquilidade. Eu vou procurar me colocar, na medida do possível, no lugar da outra pessoa. Vou Uhum, procurar entender ao máximo o que ela quer, tá certo? E vou conduzir a coisa até o ponto de que, se eu perceber que a outra pessoa quer conduzir, eu vou me deixar conduzir, tá? Eu não vai ser isso, o meu ego não vai falar mais alto que o que eu preciso fazer. você me falou, a palavra ego, ela diz tudo, porque o ego atrapalha demais. Sim, E aí, ele não permite essa adaptabilidade, uhum, porque aí não, o meu lugar é esse. sim, E aí, para você gerar uma conexão fica muito mais difícil, sim, né? Mas, Alexandre, vamos para o nosso bate-bola aqui, tá? Aí, lógico que tem surpresas, porque agora que eu conheço bem mais sobre algumas coisas, até que você pensa, então eu vou improvisar aqui um pouquinho, mas improvisação com preparo, viu, tá Alexandre? certo, muito bem. Uma frase que define comunicação assertiva para ti. Transparência. Você precisa ser transparente. Comunicação assertiva
ela é aquela comunicação em que a pessoa, ela entende o que você está falando. E isso é muito interessante, porque a gente sabe que a comunicação, as pessoas têm uma noção errada de comunicação. Comunicação é o que você está entendendo, não é o que eu estou falando. Porque entre eu falar e você entender, tem um ruído enorme aqui no meio, ó. Então, eu tenho que ser transparente com você e eu tenho que saber se você entendeu o que eu quis falar. Então, o ideal numa comunicação assertiva é eu te dizer o que eu penso e eu te perguntar: você entendeu o que disso? Me fala com as tuas palavras o que você entendeu que eu acabei de te dizer. Alexandre, interessante, porque você trabalha no meio jurídico. E realmente, muitas pessoas não entendem os termos, Não, eu não posso usar linguajar jurídico. Eu não uso. você tem que adaptar demais realmente É, a pessoa que está ali negociando eu contigo. não uso. Você usar o juridiquês numa negociação, Não acontece. mesmo numa mesa com advogados, tá? Não é legal. Sério? É, não é legal. Porque não vai fazer diferença, Entendi, entendi. entendeu? Se você faz muita questão como advogado de colocar alguma formalização, deixa para botar no papel, não na mesa. Mas tu achas que é sempre assim? Ou tem aqueles grupos que são, né, dependendo do nível, que exigem, Tem, tem. né, até que você fale coisas que eles não entendem para olhar você como autoridade. Tu já percebeu Tem, isso? já percebi, mas assim, uma vez aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Na época que eu estava na multinacional, fábrica, né? Uhum. E eu trabalhava de paletó e gravata, né? Eu fui deixando isso ao longo do tempo, tá? E principalmente a partir desse episódio. Então, eu trabalhava numa empresa que era uma empresa de agronegócio, o que tinha de agrônomo, de engenheiro, de. O povo trabalhava tudo de calça jeans, de gola polo, bota, e eu era aquele cara estranho que trabalhava de gravata na sala, né? Uhum. Um dia eu estava passeando pelo jardim, falando com uma pessoa ao telefone, e quando eu terminei a ligação, se aproximou uma pessoa, chão de fábrica, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque ele vinha com aquele uniforme que eu sabia que era da fábrica. E ele disse: doutor, posso tirar uma dúvida com o senhor? Eu disse: claro, pode tirar uma dúvida comigo. Mas eu não sei se eu posso. Eu disse: por que que você não pode? Eu disse: não, porque o senhor está aí tão arrumado, todo de gravata. Isso não seja por isso. Tirei a gravata, botei a gravata no bolso, abri a camisa e disse: pode falar. Ele me fez a pergunta dele, eu esclareci o que ele precisava saber, numa linguagem que ele entendesse. Não adiantava nada eu falar numa linguagem que ele não entendesse. E aí eu tenho um exemplo oposto. Ainda na época da multinacional, eu fui para uma reunião em que foram três gerentes Uhum, comigo, uhum. num escritório de advocacia. Os três que foram comigo eram pessoas sêniores, não eram jovens, eram pessoas que já tinham vivência. Nós sentamos para a reunião, o advogado falou. Quando ele terminou de falar, a pessoa que estava do meu lado baixou a cabeça aqui no meu ouvido e disse assim: se o senhor puder traduzir para mim, eu agradeço. Nossa. Então, É, existe, tá? Mas bacana. eu prefiro não Sim, caminhar dessa forma. sim, sim, sim. Um hábito que te ajuda a manter a voz firme em situações tensas. Contar até 10. Né? Quando o cara tenta te desestabilizar, para você não entrar na dele, você começa. 10, 9, é ao contrário, na verdade. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Quando tá no 5, tu já tá respirando normal. Não, e outra coisa, aí vem aquilo que tu mostra, né? Tu tá aqui É, internamente, 10, não. E aí, se você ficar aquela coisa assim, não. aí tem que se Você tem que. manter, A né? carinha de Cara de paisagem, paisagem, entendeu? E exatamente. 10, 9, 8, 7, né? Não é sorrindo, é cara de paisagem, entendeu? E como tu lida com objeções sem perder a clareza, a segurança? Toda vida que eu entro numa mesa de negociação, eu peço a Deus que Ele coloque as palavras certas na minha boca. Eu acho que isso já é metade da resposta. Tá? É, quando você percebe que a coisa está saindo do trilho, você tem que trazer de volta para o trilho.
Uhum. Geralmente isso acontece em mesa de negociação. Principalmente quando tem emocional envolvida, porque aí a pessoa traz alguma coisa, a coisa tá caminhando, aí surge aquele negócio que cai de paraquedas, mas aconteceu aquele fato, Volta 3 aí passos. volta 3 passos para trás, entendeu? Então, nessa hora é a hora de você dizer, tudo bem, eu até entendo, mas assim, a gente já caminhou, a gente já passou dessa fase, tá? Então vamos voltar onde a gente estava. Se isso for um fator extremamente importante, a gente pode deixar lá para o final. Um medo. Um medo. Olha, eu não posso dizer para você que eu tenho um medo, tá? Quem caminha com Deus não tem medo, Isso. né? É, eu sou muito tranquilo. Se eu levo uma vida tranquila, tá certo? Eu não sou de badalação, eu não sou de festa, eu não sou de. Eu e minha esposa, né? A gente é muito tranquilo. Assim, eu não tenho medos, né? As coisas que. Sonhos. Sonho é um negócio bacana, Sonho sabe? já É, motiva, né? não, é porque sonho, eu tenho uma frase que eu digo e carrego comigo. Ninguém nunca poderia ter o direito de tirar o sonho de outra pessoa. Concordo. É o que a gente mais escuta quando a gente fala em sonho. Ah, eu sonho em ter um Mustang, vamos materializando, tá certo? Eu sonho em ter um Mustang. Aí se você ficar externando isso, vai ter gente que vai. Pra quê? O seguro é tão caro. Ah, mas o IPVA é altíssimo. É um carro que consome muito, um carro que tem uma manutenção alta. Aquelas pessoas estão minando ali o teu sonho. Sonho é sonho, corra atrás dele, tá certo? O meu sonho é ver os meus filhos bem. É quando eu chegar naquele momento que Deus me chamar, tá certo? Uhum, Eu uhum. poder olhar e dizer assim: os meus filhos estão crescidos, encaminhados, com família formada, trabalhando, são úteis e servem a Deus. Esse é meu Amém. sonho. Bacana. Um mentor que te inspirou. Olha, teve algumas pessoas, mas para dar o nome de um deles, eu vou dar o nome de um advogado com quem eu trabalhei nos meus 2 primeiros anos na advocacia. Eu me formei e trabalhei 2 anos com esse cara, chama Gerson Fonteles. Gerson. Fonteles. Gerson, um Hum, feedback ao vivo aqui para você. É, é um cara que mora no meu coração, que eu aprendi muita Legal, coisa com ele. legal. E essa pergunta eu gosto muito dela, porque é o lance da gratidão. Sim, Eu acho que a gratidão, a gente não pode esquecer quem realmente nos ajudou, sim, vibrou pelas nossas conquistas. sim. Então, eu gosto muito dessa pergunta. É um livro. Pai rico, pai pobre. Em que momento esse livro entrou na tua vida? Eu tô lendo pela segunda vez, É com desses livros que. espaços de anos de distância. E eu tô lendo ele agora por causa do meu filho, que tem 6 anos, né? Uhum. Faz 6 anos amanhã. Bom, É, E aí eu já estou tratando de dinheiro com ele, certo? Já, a muito gente, coisas importante. muito simples e tal, mas já lidando com dinheiro com ele. Então, assim, isso é algo que é muito sério para a gente, para mim e para minha esposa, questão financeira, tá certo? Não no sentido de preocupação, não é isso. É de Responsabilidade? responsabilidade. É saber que o dinheiro está lá para servir a gente e não a gente servir ao dinheiro, tá certo? E que o dinheiro que a gente tem também é para ajudar outras pessoas. Alexandre, eh, quando a gente fala de fé, você já falou que é cristão, a gente fala de alguns rituais que normalmente a gente tem, né? Por exemplo, tem pessoas que a primeira hora do dia, ela é importantíssima. Uhum, Até compartilhei aqui no outro episódio que o momento que eu acordo, antes de pôr meu pé fora da cama, é super importante para mim, aquele momento. uhum, E depois da minha oração é que eu vou conversar com as pessoas da casa, uhum. né? Qual é esse ritual que envolve essa parte mais espiritual, dessa conexão com Deus que envolve Alexandre? Como eu te falei, eu faço a leitura bíblica,
né? É, eu começo o meu dia com atividade física, depois tomo café e, literalmente, antes de começar a trabalhar, eu abro a Bíblia. A Bíblia está na minha mesa de trabalho, tá certo? Eu faço minha leitura, eu faço uma oração bem cedinho quando eu acordo, tá certo? E aí eu faço uma oração depois que eu leio a Bíblia. Então, são dois momentos que eu tenho ainda pela manhã, tá certo? Você falou de gratidão, e eu falei de gratidão antes de vir para cá com outra pessoa. Durante o meu dia, eu tenho momentos de gratidão, tá? Eu já disse até que quando eu estou dentro de uma máquina de ressonância magnética, eu estou agradecendo a Deus porque eu estou fazendo aquele exame, porque tem milhões de pessoas que precisam e não têm aquela oportunidade. Concordo. E aí é por isso que eu acho até que eu durmo dentro de uma ressonância magnética. Eu durmo mesmo, sabe? Mas, então eu tenho alguns momentos de gratidão. Além disso, eu vou à igreja aos domingos, né? E procuro servir em alguns ministérios da igreja. Tá. E com relação como é o nome da sua esposa? Georgina. Georgina. Eu acredito muito que a base, né, de um profissional, além da fé, de algumas coisas e de algumas habilidades, de skills, é Uhum. as pessoas que estão com a Sim, gente, sim. né. Como eu atuo como mentora, então muitas vezes eu vejo um profissional que ele tem um desafio muito grande na carreira, mas não tem um companheiro ou uma companheira que o apoie ou a Uhum. apoie. Uhum. Isso faz uma diferença enorme. Sim. Qual seria então o feedback que você diria para a Georgina, como parte de uma contribuição que ela te dá, para que você tenha a tranquilidade de exercer a sua missão, né? Porque a gente precisa ter essa tranquilidade para fazer o que a gente faz. É. Eu já dei vários feedbacks para o Paulo, meu amor, que com certeza vai assistir esse episódio. A minha esposa é o amor da minha vida. Georgina, você me deve essa, Georgina, ao vivo. Ela é meu porto seguro, é minha amiga, minha companheira, minha sócia, Bacana. é, é a pessoa para quem eu abro meu coração, é a pessoa que me conhece profundamente, tá certo? É a pessoa com quem eu divido tudo, tá? Eu costumo dizer que eu não tenho nada meu, que é meu é dela, tá Uhum. certo? É, é a pessoa que está lá do meu lado, quando eu chego para ela e digo, estou pensando em fazer aqui uma coisa, ela diz, faça. Porque ela sabe que eu vou me dedicar àquilo ali. Então, ela tá lá do meu lado, me incentivando. A última agora que a gente começou, eu fui fazer por causa do Pedro. Nós estamos fazendo jiu-jitsu. Você está fazendo jiu-jitsu? Tô fazendo jiu-jitsu. Então, eu queria que o Pedro tivesse um exemplo, né? Eu queria fazer alguma coisa com ele, tá certo? Que fosse eu e ele, Muito né? bacana. Então, nós dois estamos fazendo jiu-jitsu. E ela vai, nos acompanha, ela vai para as aulas, tá? Então, assim, ela me apoia, ela me ajuda. E ela é incrível, não tenho que. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado ela na minha vida. Pronto, você falou que o seu cliente disse que só queria que pedissem desculpa para ele. Sim, Eu só quero receber uma ligação, uma mensagem da Georgina agradecendo esse feedback. boa. Mas, Alexandre, muito obrigada por você ter compartilhado seu know-how conosco, mas não só o seu know-how, né, que tem de mais de 30 anos de experiência, mas o ser humano Alexandre, eh, o cristão Alexandre, né, uma pessoa com valores, com talentos, com competências, com conhecimentos, experiência, com a família, né, Uhum, que vale muito para você. E é isso que eu quero nesse podcast, sabe? uhum, Pessoas reais que falem sobre as suas expertises. Você deu uma aula aqui para a gente de negociação, de assertividade, comunicação, estratégia, mas também trouxe esse outro lado que todos nós temos, uhum. que é muito importante que as pessoas saibam. Ah, não é porque, exemplo aqui, eu sou um psicólogo que eu não tenho problemas de saúde mental na Relacionamento, saúde família ou mental, de sim. relacionamento. Não é porque eu sou médica, eu não tenho ninguém doente em casa. Uhum, Então, somos pessoas, sim, mas tudo isso junto é que traz a beleza do que a gente faz, né? Do que a gente é. Então, assim, eu quero verdade. lhe agradecer demais por você ter vindo. Muito obrigada por Eu ter agradeço. compartilhado. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço o fato da gente ter conversado aqui de uma forma tão natural, tão leve, tão tranquila, né? Eu gosto disso. Gosto muito disso. Eu também.
Saiba que a porta está aberta para que você A retorne aqui recíproca é para verdadeira. conversar. Obrigada. E eu espero que todos vocês gostem desse bate-papo e que ele gere insights importantes para a vida e para a sua atuação profissional. Obrigada, Bacana. Alexandre. Eu que agradeço. Fique com Deus.